amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. E com o resultado da eleição, do primeiro turno da eleição, o Assunto Cidade já começa a debater o segundo turno, por que não? E hoje aqui com muita honra a gente recebe um dos candidatos qualificados aí para disputar o segundo turno, que é o médico Walter Suman, a quem eu agradeço muito a presença, doutor Walter, parabenizando pela conquista aí da vaga no segundo turno, e sei da sua agenda como deve estar atribulada aí por conta desse compromisso, mas antes de começar a entrevista, deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado pela presença. Obrigado, Valdir. É sempre uma honra estar com você aqui, estar nessa emissora. Saudações a todos que nos assistem. Inicialmente, quero começar agradecendo, Valdir, a toda a população que acreditou no nosso projeto, que continua acreditando. Quero agradecer os 36.311 votos. Fizemos uma campanha muito modesta, uma campanha simples, uma campanha com poucos recursos, mas uma campanha muito rica em projetos, num plano de governo bastante sério e com pessoas fortemente comprometidas com a cidade. Nós fizemos um belo primeiro turno, uma boa pré-campanha, uma campanha muito propositiva, com ética, com respeito aos adversários, repito, com boas propostas, as maiores ansiedades que a nossa população vive, e agora estamos aí vivenciando o segundo turno. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos vocês que acreditaram e continuam acreditando nas nossas propostas. Fica aqui a minha gratidão e peço, obviamente aproveitando a oportunidade, para que repitam o voto e conquistem o voto de um grande número de pessoas que ainda se encontram indecisos em nossa cidade. Tá certo. Lembrar ao telespectador também que nossa produção também já entrou em contato, já está em contato com a adversária do Dr. Walter Suman no segundo turno, para que tenha também o mesmo espaço aqui no programa Assunto Cidade, cujo objetivo é difundir ideias e oferecer ao telespectador, cidadão, eleitor, o maior volume possível de informações para que faça sua melhor escolha. Dr. Walter, a eleição, todo o Brasil inteiro debate a quantidade de abstenção, quantidade de votos brancos e votos nulos. Em Guarujá não foi diferente, o que reduziu bastante aí a quantidade de votos válidos. Talvez muitos analistas políticos ainda estão tentando entender esse quadro, mas talvez aí uma descrença que se verificou assim de forma dramática nessa eleição, uma descrença com a classe política. Em nossa cidade, Valdir, cerca de mais de 40 mil pessoas, 42 mil pessoas se abstiveram de votar, ou seja, não foram votar. Outras 10 mil pessoas anularam o voto. 19 mil pessoas votaram branco. Quer dizer, a somatória disso tudo dá quase mais de 70 mil pessoas, basicamente, desistiram de escolher um nome, seja no Legislativo ou no Executivo. É lamentável, porque quem viveu o período da ditadura militar, eu lembro que dos meus 5 aos 25 anos de idade, ainda cursando lá o antigo primário, ginásio, colégio científico, né, na época, e a faculdade, nós vivenciamos uma ditadura militar que cassou o direito do cidadão de exercer esse dever. Né? E lamentável, hoje, infelizmente, pelo fato da política nacional, local, está desestimulando as pessoas. Estamos vivendo, infelizmente, um país onde a corrupção anda solta, onde as manchetes de canal, de televisão, rádio, enfim, todo dia são pessoas que escandalizam as pessoas que teriam que honrar a população. Talvez essa seja uma das explicações. Mas eu sempre falo, Valdir, que ainda nós podemos confiar. Tem gente competente, gente comprometida, gente séria, que quer ser feliz, obviamente, no seu bairro, na sua cidade. E nós estamos aqui na busca desses indecisos, naqueles que se abstiveram. Dizer que nós temos propostas, nós temos a mesma indignação dessas pessoas que se abstiveram de votar, votaram branco e nulo, talvez seja a mesma indignação que eu tenho. Por isso que eu estou na política hoje. Em sendo médico há 30 anos em Guarujá e Vicente Carvalho, Valdir, eu fui para a política porque exatamente um dia eu ouvi, né, uma frase que marcou profundamente, mexeu com a minha condição moral, que diz o seguinte: pior que o governo dos maus é o silêncio dos bons. Não dá para a gente se calar, se omitir, ou até às vezes muita gente se acovardar frente a um processo político. Então,
Veja bem, analise o patrimônio político do candidato, patrimônio de família, o patrimônio histórico político dele, se é ficha limpa ou não, né, se tem, que manchas existem. Analise. Hoje toda a mídia, hoje você tem como acessar. Então eu me orgulho muito, primeiro, de ter pessoas sérias comigo, que pensam a cidade, e me orgulho muito de ter a minha ficha limpa, de ter meus antecedentes civil, criminal, ético, profissional, claro, fiscal e eleitoral limpos, que me permita estar aqui no seu programa hoje, né, obviamente falando um pouco da nossa história profissional e do meu patrimônio político. Né? Então, tenho plena convicção de que nós estamos numa segunda etapa, uma campanha, repito, modesta em recursos de estrutura, mas muito forte, né, nos anseios, nas nossas reivindicações que a municipalidade, ao longo, infelizmente, desses últimos 8, 12 anos, pecaram muito. A população está revoltada, está indignada, Valdir. Esse quadro aí de insatisfação, logicamente, se declarou aí nos números, né? Se revelou nesses números até, vamos dizer assim, absurdos, né? Como o senhor falou logo no começo, há várias pessoas que morreram, né, na época da ditadura para garantir esse direito barra dever, né? Por conta do voto ser obrigatório, mas antes de ser obrigatório, é um direito das pessoas escolherem quem vai gerenciar o dinheiro que a gente deposita na prefeitura em impostos, né? E abrir mão desse direito não é o modo certo de protestar. O modo certo de protestar é avaliar a situação de cada um e escolher o melhor. A soma dos votos, dos que se abstiveram, não foram votar, mas os brancos e os nulos, basicamente foi quase que muito próximo dos votos válidos. Exatamente. Meu pai, daqui a pouco essa somatória vai ser muito maior do que os votos válidos. Ou seja, nós estamos praticando a antidemocracia. A gente entende, o cidadão está revoltado com a nossa saúde, com o transporte público, está revoltado com a zeladoria da cidade, com a falta de vagas em creches, está revoltado com a falta de geração de emprego e renda, está vendo uma administração altamente centralizadora hoje no nosso município, que não debate, não dialoga, não mostra a cara nos bairros, nas comunidades para dialogar. Nossa população está revoltada com o pouco uso do nosso potencial turístico, que é uma grande mola propulsora da geração de emprego em nossa cidade. Então, as políticas públicas hoje que estão sendo praticadas estão muito aquém daquilo que o cidadão espera. Não está vendo, né, o retorno do imposto pago em forma de serviço público. É isso que revolta, mas isso não é uma razão para que o cidadão simplesmente se abstenha ou lave as suas mãos, claro, e seja, porque se nós formos governados por um legislativo ou executivo que não atenda, que não ouça o clamor da sociedade, vai restar a gente ficar enclausurado dentro das nossas casas, com medo até de sair, presos, né, e dentro do nosso próprio lar, refém, né, de uma cidade que infelizmente não está investindo aquilo que deveria ser investido. E é uma conta aritmética simples para o eleitor entender, candidato A e candidato B. Você não gosta do candidato A, não gosta do candidato B, não vou votar. Você está votando no candidato A. Isso é matemática simples, né? Está ajudando o candidato A, na medida em que se abstém, na medida em que se omite. Oswaldo, o senhor tocou num ponto que me parece que já é um ponto central aí da campanha desde o primeiro turno e logicamente voltará à tona no segundo turno, que são vídeos muitas vezes apócrifos ou material justamente muitas vezes apócrifo, associando a sua figura à atual administração municipal. O que tem de verdade nessa boataria e nesse falatório que existe de que a prefeita Antonieta apoia o Dr. Walter Suma? Existem pessoas que apostam numa tática nazista, né, Valdir, que é replicar a mentira até que ela se torne verdade. Por isso, nosso apelo aqui a todo cidadão, cidadã de bem, que não se deixe envolver simplesmente por uma imagem. São 30 anos de vida profissional em Guarujá, dedicada com muito suor, muito trabalho, cuidando de vida humana. São 12 anos de vida pública em que eu fui vereador em 2004, 2008, obtive a maior votação em 2014 para deputado estadual, 30.379 votos, mas tem pessoas que praticam a maldade, eles não se cansam de plantar mentiras. Valdir, é óbvio que num processo eleitoral, dizem que a política é a arte de agregar. E, obviamente, nós estamos buscando pessoas que tenham o mesmo pensamento que nós temos, que querem uma cidade com maior justiça, prosperidade, uma cidade mais viva. Né? Mas vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho acordo
nesse rol de pessoas, em especial com a atual administração. Não tenho, mesmo porque, Valdir, não porque tenham me perseguido, me tirado do Santo Amaro, do programa de internação domiciliar que eu trabalhava com muito afinco, muito amor, me tiraram da unidade de especialidades que durante 25 anos eu atendi ali na São João. É porque não tenho rancor, ódio, ressentimento, Valdir, mas não tem nenhuma relação do meu nome com a atual administração, porque, lamentável, após 8 anos de mandato, 90% de rejeição. É inadmissível qualquer gestor público sair com um número tão amargo como esse. E lamento, obviamente, esses vídeos apócrifos, vídeos falsos, fakes. Tem pessoas que estão plantando fakes, são pagas, infelizmente, para multiplicar essa mentira. Onde eu sempre disse para o meu pessoal, nós não precisamos apagar o brilho de ninguém, desconstruir a história de ninguém. Eu só lamento que ainda existem pessoas que praticam a antipolítica, a política de um passado que toda a população está rejeitando visceralmente, discorda plenamente. Então, nossa campanha de proposta, de ouvir a população, de buscar a participação popular, fazer um governo de participação popular, um governo com prestação de contas, com transparência. Então, fica aqui, lamento profundamente, pessoas que estão envolvidas, não se deixem enganar por montagens, por vídeos apócrifos, são pessoas covardes, né, que colocam capuz, ficam nas sombras, tentando denegrir alguém que trabalha nessa cidade há 30 anos. Então, fica aqui o nosso repúdio, mesmo não só o meu, mas de todas as pessoas que caminham conosco. Apostaram, Valdir, em que levariam essa campanha no primeiro turno. Não sei que mecanismos usaram para ter a massa de votos que obtiveram. Realmente, mas é óbvio que nós temos uma justiça eleitoral da qual eu estou seguindo todos os rigores da justiça eleitoral, né, mas tenho plena convicção de que estou trilhando um caminho certo, né, e um caminho que com certeza o cidadão consciente vai obviamente dar o seu voto de confiança para que a gente possa conquistar a vitória com serenidade, com a verdade e o voto que realmente a gente tem que honrar obrigatoriamente quanto futuro gestor público do Guarujá, Vicente Carvalho. E é uma realidade, né? A cada 4 anos a cidade substitui o seu gestor, a pessoa responsável ali por preparar a cidade para o cidadão. E esse período de campanha é o período mais importante, talvez, da vida cívica de uma cidade, que é onde se discute problemas e soluções, principalmente comparando aí propostas de ação. Por exemplo, nesse último domingo, o PAN da rodoviária foi tomado por assaltantes que invadiram a sala de sorologia, onde as pessoas estavam recebendo soro ali, para praticar assalto por conta de falta de segurança. Como melhorar, aperfeiçoar ou salvar esse sistema de saúde pública de Guarujá, na sua visão, doutor Walter? Quer dizer, é um caos, né? Quer dizer, uma invasão de um próprio público que cuida da saúde das pessoas para assaltar trabalhadores que estão lá. É quase que o fundo do poço, né, Valdir? Pensar assim. Valdir, por isso que é a importância do voto. O cidadão não pode mais votar com o fígado e nem pelo bolso. A gente tem muitos maus políticos que estão usurpando a cidadania das pessoas, tentando negociar o voto. Isso tem que ser repudiado de todas as formas. E a legislação eleitoral precisa, obviamente, e eu confio muito na justiça eleitoral, para que proíba e tome medidas radicais para evitar esse tipo de... Eles aproveitam da fragilidade, da fraqueza, da pobreza, da miséria do cidadão para negociar. Um voto hoje a um preço vil, daqui a pouco, no minuto seguinte, já desapareceu. Então, o voto é cidadania, são 4 anos que você vai ter direito de reivindicar isso, em especial na questão da saúde pública. Segundo a pesquisa do jornal A Tribuna, Valdir, 62,4% das pessoas julgam a saúde como o nosso maior problema aqui. E como médico vai ser, com certeza, um dos principais enfrentamentos que nós vamos ter. A gente tem que se preocupar, a gente sabe hoje da carência, do problema social seríssimo que nós temos, da dependência da grande maioria da nossa população ao Sistema Único de Saúde. Por isso eu sempre digo, nós vamos ter que ter gente competente, comprometida, gente certa no lugar certo, em especial, obviamente, nas secretarias, aquelas em que a linguagem é bastante complexa, difícil, e a saúde é uma delas, a ação social, o turismo, a habitação, a segurança. Então, essas secretarias irão se falar entre si. Saúde pública, Valdir, primeiro, nós temos vários aspectos. O aspecto hoje que tem uma grande demanda e
um triste serviço prestado, que é a urgência e emergência. Abriu-se muitas portas, agora uma delas, inclusive, foi recentemente fechada, da Boa Esperança. Aqui em Vicente Carvalho, basicamente desativaram o pronto-socorro infantil, o único serviço de radiologia desativaram, fecharam unidade de especialidades, onde eu trabalhei durante 25 anos ali na São João. Então nós andamos para trás, caminhamos, infelizmente, uma má gestão vem acumulando marcas negativas em saúde pública. O pronto-socorro de Vicente Carvalho, o PAN da rodoviária, estão depauperados na sua estrutura física, estão muito sofríveis hoje. O acolhimento, a classificação de risco, a humanização no atendimento está muito triste. Os próprios profissionais, meus colegas médicos que trabalham lá, o pessoal da enfermagem, da recepção, ficam vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, precisa agregar segurança e saúde. E a gente sabe que segurança é um assunto extremamente complexo, né, mas que tem que andar para e passo. Então, um guarda municipal de plantão no PAN, um só, que acaba sendo um problema de gestão mesmo. A gente sabe que hoje a gente tem um ditado que eu sempre replico, que um homem sem trabalho pode perder a honra e sem a honra ele vai por tudo ou nada. Mas, infelizmente, a criminalidade está muito grande, as necessidades das pessoas são tão grandes que resta, às vezes, infelizmente, esse tipo de atitude e aí as pessoas colherão frutos dessas ações. O que a gente tem que fazer é trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Na geração de emprego, renda, dar toda a condição necessária para que a população tenha segurança, através de um sistema de monitoramento nos próprios públicos, equipar, capacitar e qualificar um pelotão da Guarda Civil Municipal para que realmente a sua presença não seja simplesmente alguém simplesmente plantado ali, vulnerável da mesma maneira que o cidadão comum. Né? Monitoramento nos próprios públicos, um sistema de monitoramento que realmente funciona, uma cidade mais iluminada, e obviamente na questão da saúde pública, o investimento. A gente sabe hoje que existem recursos e o problema de saúde muitas vezes é gestão. A gente sabe que saúde não tem preço, mas tem custo, mas para gerenciar esses recursos, nós precisamos administrar com gestão séria, logística, informatização, né, capacitação das pessoas que estão ali fazendo esse acolhimento. E a questão da prevenção, um trabalho preventivo, a questão de estrutura de retaguarda hospitalar, leitos hospitalares, leitos UTI, parcerizando com o Hospital Santo Amaro a abertura de um andar que está totalmente desativado, que é o 5º andar, também a abertura de leitos de terapia intensiva, parcerizando com clínicas de diagnósticos de imagem que pode ser feito. O Hospital Guarujá está à nossa disposição para poder nos ajudar nesse intento. Esse que virou particular. Né? Isso, nós já conversamos com eles. Doutor Walter, só para complementar, enquanto você toma uma aguinha, esse modelo que foi a opção da atual gestão de abrir-se várias portas, como o senhor colocou, de urgência e emergência, ele não vai contra justamente todas as premissas utilizadas de gestão de saúde pública e gestão pública, que é buscar evitar a doença, evitar a doença ou, inclusive, tratamento domiciliar, como o senhor colocou antes. Isso favorece a cultura de as pessoas trocarem um cuidado com a sua própria saúde, a prevenção, ou seja, a atenção básica de saúde hoje ficou pequena perto da realidade hoje. Não adianta você abrir portas, você tem que ter gente trabalhando ali, acolhimento, equipamento. Quando você pode melhorar substancialmente as estruturas chaves, as principais unidades de urgência e emergência hoje, fortalecer o único hospital que dá uma retaguarda forte para o sistema de saúde e fortalecer a estratégia de saúde da família e os programas de prevenção. Nós temos como fazer isso. Hoje nós não temos funcionando, por exemplo, um hiperdia na sua totalidade. Programas de prevenção de diabetes, hipertensão arterial, doenças crônicas. Nós temos que nos preocupar, eu sempre digo, com a saúde da gestante. Nós temos um projeto, Valdir, chamado Mãe Guarujaense, que é para reduzir a mortalidade infantil e materna em nossa cidade, que é dar condições para que a futura mamãe faça 6 consultas obstétricas, 2 ultrassons normais e um morfológico. Em se cumprindo isso, o bebê receberá um enxoval no dia do parto, né, através de boas parcerias que nós iremos fazer. Então nós temos que preocupar com a saúde da criança, desde a urgência e emergência, mas como a prevenção, questão de vacina, isso tudo é fundamental. A saúde do nosso adolescente, quase jovem, a ebeatria que a gente fala, nós iremos montar um ambulatório de ebeatria, da mesma maneira como também, ebeatria é cuidar de jovens, adolescentes.
é um segmento que não é nem do pediatra e nem do clínico. Seria ali dos 12 aos 18 anos, mais ou menos isso daí. Essa gravidez na adolescência também é uma coisa... Eu sempre digo isso. Nós temos um problema sério. Um dos nossos índices também aqui de gestação na adolescência é muito alto. É muitas vezes criança dando à luz a criança. Só você ir no Santo Amaro, lá na obstetrícia, não raramente, quase que diariamente ou semanalmente, você tem crianças, às vezes, de 12, 13 anos, que numa primeira relação engravida por falta dessa orientação. Por isso que eu falo que secretarias precisam se falar. Os nossos profissionais médicos, assistentes sociais, psicólogos, que envolva tudo, irão se interagir. Eu prefiro que uma obstetra que atenda, possa abrir mão num dia da semana de atender 16 pacientes no ambulatório, para ir num colégio, numa sala de aula e falar para 200 meninas sobre a questão da prevenção da gestação na adolescência, um urologista falar sobre doença sexualmente transmissível, né? Um infectologista falar sobre os riscos de uma AIDS, de uma hepatite, de uma doença infecto-contagiosa, de pegar um urologista também falar sobre doenças do homem. Nós vamos focar muito, nós vamos compartimentalizar a saúde da gestante, da criança, da mulher. Nós temos a promessa do vice-governador de trazer para cá um ambulatório médico de especialidades, um AME+, aos moldes de Santos. Nós temos condições, temos números que nos condicionam a isso daí. Vai, inclusive aqui em Vicente Carvalho também, implantar, onde é a antiga delegacia, um centro de referência de saúde e cidadania da mulher. E tem um recurso disponibilizado por um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com a própria Santos Brasil, para a construção do pronto-socorro infantil aqui na Santos Dumont, salvo engano, ali com a esquina com a Guarujá. Da mesma maneira que na questão da ação social, ao lado desse pronto-socorro, já tem um próprio que a gente está de olho nisso, para parcerizar junto com o Estado ali, um restaurante Bom Prato, preço a R$1, que vai atender bastante a população da Prainha, do Paicará, Vicente Carvalho. O Guarujá está precisando de uma gestão de emergência nessa área de saúde e ação social. Nós sabemos da dificuldade, infelizmente, antigos governos aí cometeram gravíssimos erros na questão da arrecadação. Trocaram empresas que gerenciavam a questão da arrecadação, fiscalização. Isso trouxe um grande prejuízo para a municipalidade. Então foi feito de forma irresponsável, às vezes até de maneira, de outras formas que a gente não desconhece. Mas não é admissível hoje você estar numa cidade em que a arrecadação, basicamente, vai sobrar dela menos que 3% para investimento. Tem alguma coisa errada. Então tem alguma coisa errada, nós vamos ter que buscar uma política de parceria público-privada com empresários que queiram realmente investir, em especial na questão do nosso turismo, precisa investir. Você tem hoje, desde a entrada da nossa cidade até os nossos mirantes, estão abandonados. Nós estamos hoje vivenciando uma cidade quase que ao abandono. A recepção na entrada do Guarujá hoje, infelizmente, são feitas por pessoas vulneráveis, moradores de rua, que precisam de cuidado, não resta a dúvida. Mas nós temos que ter um receptivo da entrada, para atender não só, obviamente, o nosso turista, mas tem que dar uma cara nova. Porque cidades tão pequenas, tem um turismo o ano todo, por exemplo, e Guarujá que tem um potencial maravilhoso. Vamos batalhar, sim, e já assim que conquistarmos no segundo turno, fomos eleitos, já imediatamente teremos conversações para trazer para cá um centro de convenções. A cidade precisa resgatar a alegria de se viver aqui, resgatar o orgulho. Nós perdemos festas juninas, a Praça 14 Bis está basicamente ao abandono, nós perdemos aí desfiles de carnaval, existe uma nação de pessoas que gostam disso. A gente precisa resgatar essa alegria para cá, iluminar, porque isso também gera uma mídia indireta, festividades. Imagina, eu cito para você, por exemplo, hoje eu torço muito para que a gente foque muito, que o turismo será muito investimento. Você pega um detalhe, apenas um detalhe no turismo, o turismo náutico hoje esportivo. Você pega pesca, vela, você pega jet ski, stand-up, nado, mergulho, tem tantas atividades hoje que gerariam uma mídia indireta, dariam mais alegria, daria mais um colorido às nossas praias, e você vê, geraria pequenas empresas que poderiam ser fornecedores. O cidadão, a cidadã aqui, Guarujá, Vicente Carvalho, de qualquer outra comunidade, iriam trabalhar em pousadas, hotéis, restaurantes, condomínios, bares, ganhariam o seu salário lá, gastariam aqui no nosso comércio, gerariam um ciclo virtuoso na nossa economia. Não adianta falar em crise, temos que trabalhar mesmo, como diz o velho ditado. Então, sempre sou um trabalhador desde a minha infância e a maior ansiedade nossa é que cada vez mais, por onde a gente anda, muitas pessoas que eu arrumo um emprego, é desesperador.
a questão do hoje do trabalho. A impressão que dá é que Guarujá é uma vitrine de uma loja sensacional, só que é uma vitrine totalmente desarrumada que não atrai nenhum comprador. E se houver retrocesso na nossa política, Valdir, muito do empresariado que já deixou a cidade, mas ainda vê uma oportunidade de investir aqui, eles vão abandonar. Isso é muito preocupante. Tá? Cofre público é sangue e suor do trabalhador que paga imposto. Cofre público não é extensão da casa do gestor e a prefeitura não é balcão de negócio, entendeu? Exato. Então o gestor tem que ter muita responsabilidade. Exatamente. Walter, eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, mas logo no segundo bloco queria deixar no ar a pergunta: qual a sua estratégia, o que o senhor está fazendo logo nesses primeiros dias para obter? Agora já teve 11 candidatos a prefeito, 2, logicamente, foram para o segundo turno, e tem 9 outros candidatos aí que ficaram fora. Queria saber a sua estratégia depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando um dos 2 candidatos aqui qualificados para o segundo turno de Guarujá, que é o médico Walter Suman, do PSB. Deixei no ar uma pergunta no primeiro bloco sobre a estratégia da sua campanha para conquistar aí o voto daqueles que escolheram no primeiro turno outros candidatos entre as 11 opções de Guarujá. Valdir, primeiro a gente tem que parabenizar todos que participaram desse processo eleitoral. Participamos de debates, de sabatinas, de reuniões, enfim. Foi uma atitude corajosa de todos que participaram. Tive a oportunidade de ler a maioria dos projetos de governo dos meus adversários que concorreram conosco no primeiro turno e, obviamente, a gente sempre parte da premissa que nesse segundo turno é necessário que haja um diálogo para que essas forças políticas que pensam a cidade, né, o interesse da cidade, possam cerrar a fileira conosco. Então, é óbvio, o diálogo é importante, mesmo porque o que a população quer é uma cidade governável. Daí também os meus parabéns aos vereadores eleitos, né, que participaram, na minha opinião, talvez do processo eleitoral mais difícil que existe, que é uma campanha a vereador. Fui vereador por 8 anos, por 2 mandatos, sei o quanto é difícil uma campanha à vereança. Fica aqui também a todos que foram eleitos e também aqueles que não foram eleitos, porque também tiveram a coragem e a ousadia de expor o seu nome, a sua casa, a sua família, de passar até muitas vezes por constrangimentos, né? Em alguns até momentos bastante difíceis, mas vivenciar um pouco da essência da política, o quão difícil é a conquista daquele voto da verdade. O voto realmente das pessoas que você convence, que você ganha o coração e a razão das pessoas. Estamos conversando, já estamos abrindo frente de diálogo.
temos um apoio do nosso vice-governador Márcio França, que é o líder do PSB hoje a nível de Estado, deputado estadual Caio França, e é importante que essa relação seja bastante salutar com aqueles que possivelmente irão cerrar fileira conosco, ou seja, irão formar uma linha, uma aliança, para que a cidade ganhe com isso. Correto. Nós dedicamos aí boa parte do começo da entrevista até agora com questão de saúde pública, logicamente pela sua condição profissional, sua qualificação profissional como médico, gestor de saúde. O senhor tem, logicamente, mais propriedade, a gente acaba falando mais sobre isso. Mas o eleitor, por exemplo, não quer só saúde, também tem outras deficiências. Deficiências na área de educação, na área de zeladoria da cidade, também na área de entretenimento. A cidade perdeu aí alguns atrativos que tinham, por exemplo, shows, como o senhor citou, carnaval, esses eventos assim. Tem proposta para todas essas áreas no seu plano de governo? Tem. Primeiro, a gente precisa saber que nós estamos com uma máquina inchada, né, Valdir? Vai ter que ser necessário aí uma atitude que a gente chama de um choque de gestão, uma reforma administrativa que a gente, hoje, o país vive uma crise e nós não podemos, ninguém em sã consciência pode gastar mais do que ganha. E é isso que nós vamos ter que fazer. E o cofre, ele é público, ele não é de ninguém. É aquilo que eu falei para você. Nós vamos ter que ter a criatividade, busca de parcerias público-privada, implantar um núcleo de projetos nas mais variadas secretarias, buscar os recursos disponíveis que vêm através desses projetos, via secretarias de Estado, via ministérios e até recursos internacionais. Então nós vamos fazer isso mesmo. Com certeza, Valdir, hoje a gente sabe que a saúde é o maior drama, a gente vivencia isso todos os dias, né, mas não podemos, como eu mesmo disse ainda, nós temos que resgatar a alegria das pessoas me ver aqui. A alegria que é você ter segurança. Tem que investir com sabedoria, com inteligência, com prevenção e com repressão, né? Isso é fundamental. Na questão da geração de emprego e renda, hoje perdeu-se muito, nós tivemos muitas perdas, muitos retrocessos, né? Administrar com dinheiro é uma coisa, administrar numa crise é que vai mostrar a qualidade do futuro gestor, Valdir. Então, hoje, tem muita gente com um olhar focado para a nossa cidade. O que esses empresários, o que a classe política a nível de Estado e União não aceita mais é um retrocesso, repito, na nossa política local aqui. Não vai haver investimento. Repito, não tem mais espaço para que aquele cofre seja extensão do cofre da casa de ninguém, né? Não seja balcão de negócio de ninguém. Não, o dinheiro público, repito, mais uma vez, né? É sangue do trabalhador, é um imposto. O que o cidadão quer é um atendimento digno no pronto-socorro. Ele quer que o buraco em frente à casa dele seja tapado, que a rua seja limpa, que a árvore seja podada, que a iluminação seja boa, que os serviços públicos básicos essenciais sejam atendidos, que a criança tenha uma oportunidade de uma vaga na creche, né? Então, e que o seu filho que está buscando uma qualificação e capacitação, abro um parênteses aqui, né, a minha palavra aos pais de alunos que estão no camp, a diretoria do camp, que é o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro hoje, vai ter sim o nosso apoio na conclusão da unidade 2 do campo em Vicente Carvalho, que vai dar um salto para qualificar essa massa de jovens que estão esperando uma oportunidade, de quase 400, salvo engano, para mais de 3.000 jovens. Vai ser o maior centro de qualificação e capacitação da Baixada Santista, obviamente priorizando aqui a cidade do Guarujá e Vicente Carvalho. Essa questão do campo, eu posso dar até meu testemunho pessoal, porque já salvou muitas biografias por aí, pelo Brasil afora. Eu próprio me orgulho muito de ter sido um patrulheiro na minha infância. Doutor Walter, o vice-governador do Estado, o ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, carrega consigo uma gestão bem sucedida em São Vicente, que o levou, inclusive, a eleger o seu sucessor logo na sequência, e o levou ao governo do Estado como vice-governador. Logicamente, ele tem planos políticos mais ambiciosos, inclusive com uma provável candidatura a governador no futuro. Essa relação de partidária e também de amizade e gestão, ela é uma aposta sua aí para vencer a eleição? Inclusive hoje falei com ele, falei com o Caio França, falei com o vice-governador Márcio França, estão com um olhar muito focado
no Guarujá. O PSB é uma candidatura forte, com reais chances de chegar, e nós iremos conquistar o segundo turno, Valdir. Então, tem dado esse apoio político para nós. É também ele o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que é o grande ninho de formadoras, de incubadoras de empresa, de formadoras de mão de obra. Nós teremos esse apoio, e é também um grande articulador político dentro do governo do Estado. Nós estamos sim recebendo esse apoio, né, e tenho plena convicção que nesse segundo turno nós teremos um fortíssimo apoio, uma vez até que o próprio governo estadual, o PSDB, fez, salvo engano, 6 ou 7 das prefeituras, 6 prefeituras da Baixada Santista. O PSB é a candidatura com reais chances de conquistar a prefeitura aqui, e ele, com certeza, será o futuro governador do estado. E esse modelo de gestão de São Vicente fez bem durante um período e foi desgastado quando foi ignorado pela atual administração de São Vicente, que está terminando com níveis de insatisfação popular parecidos com os nossos. É lamentável, porque você vê, Praia Grande prosperou, melhorou, gerou emprego, renda, está bonita a cidade, foi um projeto de poder e de governo sério. Você vê que Bertioga também deu um salto de qualidade, Santos é um exemplo histórico, e outras cidades que a gente teve a oportunidade de visitar, são cidades que os gestores estão passando o governo de maneira muito séria. Então isso é importante que acontecesse no Guarujá também. Essa união. Nós temos aí um retrocesso grande. Hoje, nas rodas de políticas que a gente ouve, ainda a saudade do Jaime Dage, que me liga toda semana. Tenho a honra, Jaime com 92, em plena consciência, torcendo por nós, nos apoiando, né, dando lá, sendo ali um cabo eleitoral, diria assim, fantástico. Tenho orgulho de ter a amizade, o respeito e o apoio político do Jaime. Então, a figura do Jaime, que foi prefeito há, acho que 35 anos, 30 anos atrás. E todo mundo fala até hoje. O único prefeito que já teve... Eu falo, Jaime, eu tenho que honrar, resgatar a pérola do Atlântico, porque o Atlântico está aí, mas a pérola sumiram, levaram a pérola embora, Valdir. Então, esse é um grande desafio. Levaram a pérola e não deixaram nem a ostra, né? Walter, eu só tenho a agradecer, e agradecer bastante, sei do quanto deve estar atribulada a sua agenda aí, tentando cumprir todos os compromissos. Agradeço pela honra aí da entrevista. Antes de terminar a entrevista, deixo um espaço para o senhor fazer um último recado aí para o telespectador. Isso. Valdir, basta de passado que mancharam a história política da nossa cidade. Basta de um presente que decepcionou a população que está rejeitando visceralmente a atual administração. Nós temos um bom plano de governo, nós temos um trabalho seríssimo plantado nessa cidade ao longo dos meus 30 anos enquanto médico nessa cidade. O meu patrimônio político me capacita, sim, a disputar o cargo majoritário e governar com justiça. A justiça por si só, ela tem que ser uma justiça social, uma justiça ambiental, aplicação correta dos recursos, uma transparência e a participação popular, Valdir. Deixo aqui um grande abraço e a minha gratidão a todos que acreditaram no nosso projeto de governo, acreditam, conhecem a minha história, né, que nos consagraram ao segundo turno com 36.311 votos, e nós vamos, obviamente, buscar aqueles indecisos, aquelas pessoas que estão em dúvida ainda em quem votar. Eu tenho certeza que nós rumaremos, estamos fazendo um bom segundo turno e rumaremos certeiro a nossa vitória no pleito do dia 30 de outubro agora. Só de abstenção de pessoas que nem compareceram à urna, eu tenho um universo imenso aí para conquistar ainda nesse período de 42.270 pessoas simplesmente não foram votar. Preferiram pagar a multa lá, não foram votar. 10.747 votaram brancos e 19.265 nulos, ou seja, 72.282 pessoas simplesmente ignoraram uma conquista que é a democracia. O que a gente precisa é que essas pessoas ouçam nossas propostas. O meu plano de governo está no meu site, waltersuman.com.br, disponível para as pessoas. Estamos também pelo WhatsApp, mídia social, conversando e andando pelas ruas, viu, Valdir? Não paramos, não. Estamos, graças a Deus, estamos com saúde firme para que a gente possa continuar nesse segundo turno uma política com ética, sem precisar denegrir a imagem, sem precisar artimanhas, sem precisar de usar de covardia para ganhar uma eleição municipal. Obrigado, doutor Walter, pela presença. Antes de terminar, deixar bem claro para o telespectador que a nossa produção também está em contato com a outra candidatura para oferecer o mesmo espaço como determina a legislação eleitoral.
Obrigado você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.